Matar alguém é crime em todas as hipóteses? Não. Existe excludente de ilicitude. Então, se eu mato alguém em legítima defesa, eu não estou cometendo um crime. Se eu mato alguém neste contexto de troca de tiros, eu não estou cometendo um crime, né? Agora, Kim, você foi um dos poucos deputados que votou contra o fim da escala 6 por 1 no Congresso Nacional. Quero entender por quê, uma vez que a massa brasileira, os trabalhadores, estavam pedindo isso. Acho que nenhum assunto uniu tanto a classe trabalhadora nos últimos anos como o fim da escala 6 por 1. Você classificou como populista. Explica pra gente sua posição. Explico, só uma correção. Eu não votei contra o fim da escala 6 por 1, eu votei contra a PEC que mente dizendo que vai acabar com a escala 6 por 1, Então né? conta pra gente. Gente, não existe, né, você trabalhar menos e receber mais sem enriquecimento do país. Só colocando isso na Constituição. Se a Constituição garantisse mudança na realidade material e econômica, todo mundo teria moradia, todo mundo teria educação, todo mundo teria lazer, todo mundo teria trabalho. Tudo isso está na Constituição. Sem efetiva política pública que faça com que isso aconteça na prática, acontece? Não, nós não temos nada disso e tudo isso está na Constituição. Por isso que eu digo que é uma mentira para o trabalhador você falar que colocar na Constituição que não vai mais existir escala 6 por 1, ela vai acabar na prática. Não vai. Essa mesma promessa foi feita em 2013 no governo Dilma com a PEC das domésticas. Falaram, olha, agora colocando na Constituição, as empregadas domésticas vão ter direitos. O que aconteceu 10 anos depois? Aumentou a informalidade. Diminuiu os direitos delas porque tornou-se mais engessada a contratação sem uma mudança de realidade material. Então, de fato, para a gente fazer o nosso trabalhador trabalhar menos e receber mais, a gente precisa aumentar a produtividade, a gente precisa qualificar a mão de obra. E é claro que o que eu falo não é popular, porque é muito mais difícil explicar aumento de popularidade do que vou colocar uma lei que vai melhorar a sua vida. É muito mais fácil eu falar, o salário mínimo vai ser 5 mil reais no meu governo, do que de fato explicar as políticas públicas que tornariam isso possível na prática, né? Então, acabar com essa escala necessita, né, da gente fazer investimentos que não foram feitos nos últimos 40 anos. Investimento em infraestrutura, numa malha ferroviária, na modernização de portos, de aeroportos, qualificação de mão de obra em cursos técnicos principalmente, que essa é uma lição de casa que a Alemanha fez muito bem décadas atrás, de formação técnica. Eu tive formação técnica em processamento de dados na Unicamp e hoje a Unicamp estuda nesse mesmo colégio, colocar nesse mesmo colégio em que eu estudei, fazer o técnico em inteligência artificial. Acho que a gente precisa investir em data centers nacionais, inteligência artificial nacional. Ciência e tecnologia, em regra, precisa de investimento público, porque 99% das pesquisas dão errado, portanto, diminui a propensão da iniciativa privada em investir, porque ela busca o lucro, né? E o Estado pode buscar o interesse público no longo prazo. A mesma coisa, investimento em infraestrutura, que é intensivo em capital e demora a dar retorno, daí a necessidade de você também ter a participação do Estado nesses investimentos. Só que tudo isso que eu te falei é muito mais difícil para a cabeça das pessoas vincular a realidade delas de trabalho na escala 6 por 1 do que eu dizer que, olha, eu vou aprovar essa PEC e sua vida vai mudar. É muito mais fácil fazer o discurso populista. E eu me nego a fazer. Eu posso perder voto, eu posso perder apoio, eu posso até perder a eleição. Só que eu estou no mandato para fazer aquilo que eu acredito. Eu não estou no mandato para me perpetuar no mandato. Se as pessoas não acreditarem mais naquilo que eu defendo, se as pessoas acharem que eu não sou mais competente para exercer um cargo público, eu vou perder a eleição, né? Defendendo o que eu acredito. Se eu sou uma pessoa 1 milhão de vezes menor do que o Winston Churchill, mas se o Winston Churchill, depois de vencer a Segunda Guerra, impedir que o mundo se tornasse nazista, perdeu a eleição, quem sou eu para me resignar com uma derrota? Obrigada mais uma vez pela sua resposta. Quero trazer nesse nosso último bloco uma das polêmicas mais recentes que envolveu o seu nome, que foi a sua participação no programa da Dia TV. Conta pra gente o que você achou, né? O público, a audiência da Dia TV pressionou ali os diretores da emissora para retirarem o seu conteúdo do ar. Você fala muito sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Como que isso caiu para você? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro eu preciso dizer que o convite que me foi feito para conceder a entrevista foi muito gentil. O entrevistador, ele foi muito correto, foi muito profissional, sem deixar de ser duro nas suas perguntas. Uhum. Ele fez perguntas que são caras ao público da Dia TV, perguntas que tocam em feridas do Movimento Brasil Livre e do Partido Missão, sem perder a elegância digamos assim, devida ao jornalismo profissional. Infelizmente,
o público extremista e autoritário, parcela do público da Dia TV, pediu para que a entrevista saísse do ar, né? Por entender que o entrevistador, ele não tinha um papel de entrevistador, mas de debatedor. O que eu mais vi foi o público falando, você tinha que ter ido para cima, você tinha que ter argumentado. Isso não é papel de entrevistador. Infelizmente, é uma crítica que veio de um público ignorante em relação ao papel do jornalismo. Você está me entrevistando agora. Você pode discordar de muita coisa que eu estou falando, mas você não vai ficar debatendo comigo, porque isso não é o seu papel como jornalista, da mesma maneira como não foi feito na Dia TV, e infelizmente o público esperava que isso fosse feito. Do ponto de vista político, eu vou ser muito transparente para você. Ficou muito pior para a Dia TV do que para mim, porque para mim, uma entrevista que seria 10 vezes menos vista, né, foi 10 vezes mais vista por causa da polêmica que foi gerada, né? É o efeito Barbra Streisand, né? Quando você quer que não falem sobre uma coisa, mais repercussão você gera em relação àquela coisa. Então, assim, para mim foi excelente que o público tenha atuado tanto politicamente de uma maneira muito amadora, porque me deu mais espaço do que eu teria naturalmente, e prejudicou uma TV que dá espaço para pautas com as quais eu discordo, e o próprio público estava atacando uma TV que defende as pautas e dá espaço para as pautas deles. Então, assim, na minha avaliação, foi a atitude mais infantil e politicamente amadora que você poderia ter. Agora a gente está no finalzinho do nosso programa, eu preciso falar sobre as eleições deste ano, né? Vocês lançaram esse partido, Renan Santos vem pela primeira vez como candidato à presidência pela Missão. Agora, um dos slogans da campanha eu considerei problemático, que foi o Prendeu, Matou. O Brasil não tem pena de morte, né? E o Renan falou isso, inclusive, na coletiva de imprensa, que caso esse criminoso não se entregue de livre e espontânea vontade, a polícia está autorizada a abrir fogo. Como que vocês vão colocar essa política em prática passando por cima da Constituição Federal? Mas isso já é legal. Isso já está previsto no nosso Código Penal, que é o excludente de licitude, né? Se eu ajo em legítima defesa, no exercício do meu dever legal, eu estou isento de responsabilidade, né? Se um policial, e isso já é lei hoje, se um policial sobe o morro e ele é recebido a tiros, ele tem o direito de matar o criminoso. Isso já existe, né? Um crime ele precisa ter tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Ele não é antijurídico, ou seja, ele não viola aquele bem que está sendo tutelado. Então, por exemplo, crime de homicídio, matar alguém, né? Matar alguém é crime em todas as hipóteses? Não. Existe excludente de licitude. Então, se eu mato alguém em legítima defesa, eu não estou cometendo um crime. Se eu mato alguém neste contexto de troca de tiros, eu não estou cometendo um crime, né? Se eu mato alguém sem querer e sem agir com culpa, né, negligência, imperícia ou imprudência, eu também não cometo crime. Então, em nenhum momento a gente está falando de pena de morte, apesar de eu defender, né? Eu acho, por exemplo, teve um caso recente de uma pedofilia coletiva que foi cometida por menores aqui, salvo engano, no estado de São Paulo. Eu acho que eles deveriam ser condenados à morte, né? Mas como você bem colocou, a nossa Constituição proíbe. Eu defendo uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que a nossa Constituição fracassou, né? E os nossos indicadores em praticamente todos os setores provam isso. Mas o prendeu, matou eu quero te prender, faccionado. Eu quero fazer operação de retomada de território porque você ilegalmente está ocupando um território que é do Estado brasileiro, um território que é do povo brasileiro. Agora, se você não se entrega, eu terei que te matar, porque você não tem o direito de ocupar o nosso território ilegalmente. Seria a mesma coisa que, e eu vou aproveitar uma polêmica envolvendo Lula recente, quando o Paraguai invadiu o Mato Grosso, eu falar, olha, vocês têm o direito de ficar aí no território invadido. Não, o Paraguai não tem o direito de ficar no território invadido. Se qualquer país nos invadir, nós temos o direito de matar o invasor. Da mesma maneira que um faccionado ocupando com um fuzil ilegalmente um território no Brasil, ele abriu mão do seu direito à vida pelo fato de estar ameaçando, estar violando o direito à vida dos outros. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do homicídio é a vida. A partir do momento que o agressor viola a vida ou coloca em risco a vida do outro, não é crime eu matá-lo. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.